Alô, você que está acompanhando mais um episódio do Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. E hoje estamos aqui com o nosso convidado, Shalom Greenberg. Muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Shalom, que é presidente da SIG Engenharia, uma das maiores construtoras de edificações do Rio de Janeiro. E estamos aqui para bater um bate-papo, né, Shalom? Isso. Você que não terminou o curso de engenharia, mas é engenheiro por experiência de aplicação, conhecendo muito mais do setor que qualquer pessoa que tenha terminado na área de engenharia civil, não é isso, Jorge? Nós todos engenheiros civis, o Shalom é uma referência no setor, a SIG é uma referência, o que ela está fazendo o tempo inteiro, os produtos que ela lança. A gente vai poder bater esse papo rico hoje. Vai ser uma conversa maravilhosa, com certeza, e você não pode perder, continua aí, porque esse aqui é um programa oferecido por quem? Pelo Clube Empreendedor, que é dono desse estúdio aqui maravilhoso, nos cedendo, pela Câmara Brasil e Israel de Comércio e Indústria, que tem essa equipe maravilhosa viabilizando esse podcast, pela Abis Rio, que está ajudando também a financiar esse podcast, e pelo Diário do Rio, que é a nossa plataforma onde sai esse nosso podcast semanalmente. Então, muito obrigado a você que está nos acompanhando. Curte a página do podcast, se inscreve no canal do Diário do Rio, coloca lá o sininho para você sempre ser avisado quando sair um novo podcast. E pode ir lá interagir, escrever, a gente lê, responde, pode botar perguntas, sugestões de quem você quer que a gente convide. Estamos aqui abertos a interagir com você que nos acompanha, né? Então, começando aqui o nosso bate-papo, trazendo aqui... não posso deixar de apresentar quem está comigo aqui hoje, né? Já estava estranhando. Vê lá, né? Pô, não, tem todo aqui um mise-en-scène. Ele ficou tenso porque ele acertou os nomes hoje? Ele esqueceu da gente. Gastou tudo. Eu não botei por escrito. Gastou toda a memória para lembrar todo mundo. Aqui do meu lado tá o... Brincadeira. O Heber Bispo, né, Heber? E aqui do meu outro lado tá o George Neder também. Dá oi aí para as câmeras. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Shalom. Boa noite, bom dia. A gente não sabe que horas as pessoas vão assistir, né, gente? Isso é verdade, não dá para saber. Shalom, conta aí um pouquinho essa decisão de você, engenheiro civil, vou entrar no mercado imobiliário. Como é que foi isso? Como é que foi esse start? Como é que foi essa tomada de decisão? E principalmente, né, essa coragem de dizer... Olha, não vou terminar o curso porque o mercado está me puxando e vou ser empreendedor, vou assumir o risco. Bom, boa noite aí a todos. Primeiro, só para corrigir, a SIG não tem presidente, sou eu e meu irmão desde o início. Então desculpa. Nós somos sócios isso aí, tudo. Sócio, isso aí. Não tem, ele e o Otávio. Não tem nem eleição para presidente também. Justíssimo. Desculpa, Shalom. Olha só, na realidade... Eu venho de uma casa bem catedrática, né? Meu pai, professor universitário, professor da Faculdade Nacional de Engenharia, professor da Fluminense. Minha mãe também fez química no início, depois formou advogada. E eu fui no mesmo ramo, eu queria seguir igual ao meu pai. Meu pai é meu ídolo, eu queria ser igual a ele. Meu pai fez um master de física nuclear. Moramos na França, ele fez em Saclay, em Paris, era o top mesmo. E eu segui meu pai. Eu falei, você também, isso aí. Comecei a estudar, passei na PUC para eletrônica. Na época, para você fazer nuclear, você tinha que fazer engenharia eletrônica. E comecei a dar aulas de física, dava aula de matemática, que eram as matérias que eu tinha mais facilidade, não é? Só que, eu não sei quem escolheu melhor, mas em um determinado momento eu pensei assim, eu não quero ficar duro a vida inteira que nem meu pai. Mas meu pai foi muito feliz, não estou julgando o que é melhor, mas eu comecei a olhar assim, as possibilidades de eu parar de dar aula, porque aula é cansativo. É difícil. É cansativo. Eu sou professor. Pois é. E eu me identifiquei, porque eu dei muita aula particular de matemática também e física durante a faculdade. Quase larguei engenharia, inclusive, para virar professor de matemática. Meu dinheirinho eu ganhava assim. Mas você dava para aquele aluno que tinha dificuldade, então às vezes o cara meio adormecendo. Era um terror, não é? Mas isso passou... De qualquer maneira, seguindo na área de física, era uma coisa muito assim, quase que trabalhar. Eu estagiei na Comissão Nacional de Energia Nuclear, mas era um emprego mais público. E eu quis dar um voo. Na época, eram os anos 70, eu vi o que está funcionando aí. E aí tinha aquele boom imobiliário.
não conhecia nada, eu falei, vou nisso aí. Aí mudei. Na cara e na coragem. Foi. Eu fui aproveitando a onda daqueles anos, não é? E aí arrumei um emprego numa construtora, comecei a estagiar do zero e fui. Fez leitura de cenário e falou, vamos lá. Mas aí como é que foi essa história de abrir a sua própria empresa? Pois é. E aí eu sempre tive essa vontade de desenvolver, não é? Então o que eu fiz? Eu, da mesma forma que eu dava aula particular quando estava fazendo a física lá e a eletrônica, eu, quando comecei a área de construção civil, eu comecei a pegar pequenos trabalhos. Um tio meu me arrumou um condomínio para consertar banheiro, para consertar telhado, para consertar pintura de fachada, e comecei a trabalhar com pequenos serviços de empreitada. E daí, tudo que você faz e dedica e bota toda a força, tanto é que eu larguei tudo para isso, não é? E eu posso contar uma história bem interessante, sabe? Bem interessante. E meu irmão, na época, mais novo, ele ainda estava também, ele já fez civil desde o início, ele estava estagiando na Servenco, que foi uma empresa muito tradicional, uma escola, não é? E num determinado momento, logo no início, eu falei, irmão, vem para cá, porque aqui a gente vai andar. E começamos do nada, assim, do zero mesmo. E é difícil no Brasil, não é? Você vai num banco, o que você já fez? Você vai oferecer teu trabalho para um sujeito ou para um investidor, ele pede teu track record, você não tem. Então como é que você pode mostrar? Como é que começa? Como é que dá esse passo inicial? Esse é fundamental. Não é? Quem é que acredita na gente no início, né? Pois é. Esse histórico de fornecimento é interessante, né? A gente vê muito na indústria de óleo e gás, nas indústrias de maior porte, que o cara fala assim, olha, eu não vou nem te cadastrar no meu vendor list se você não tem histórico de fornecimento. E o cara fala, pô, eu sou uma startup, eu tô com uma solução nova, eu tô te dando a oportunidade de ser meu primeiro consumidor. Graças a Deus, nos últimos anos... É a origem da startup. Exatamente, é uma startup. Mas startup é novo. Naquela época, você fala startup, o sujeito fala assim, você tem experiência, volta outro dia. Mas existe esse negócio de startup. Hoje gourmetizaram. Não, mas se você parar para ver, não tem 10 anos que você tem startup sendo levada a sério no Brasil. Esse conceito, né? Antigamente, startup era, cadê o que você já fez, meu amigo? Senão não tinha startup nenhuma que desse jeito. Nem com a melhor ideia do mundo. Você tinha que ter alguma coisa para mostrar. Era kickoff, né? Isso é bem interessante, né? Como é que a gente converteu uma... Porque aí você passa a vender uma ideia disruptiva, né? Uma ideia de que você é novo e de que quem aproveitar primeiro, quem embarcar primeiro na startup vai ter acesso a uma solução que pode revolucionar o mercado e gerar muitos retornos. Realmente desfazendo uma barreira de entrada. Era uma cultura mesmo. Uma barreira de entrada no mercado para os novatos. Né? É as havaianas do empreendedorismo, cara. Já existia, estava ali, deram uma repaginada, nova visão, não sei o quê, e, meu amigo, vende por 10 vezes mais, 20 vezes mais, 30 vezes mais do que vendia antes. É porque todas as histórias que você for ver que foram disruptivas, quando a gente analisa, sei lá, Harley Davidson, que os caras montaram uma fábrica de motocicleta lá no... século XIX. O negócio da Harley Davidson é o barulho que ela faz. Quando todo mundo quer fazer uma moto sem barulho, do cara é porque faz o barulho. O barulho é patenteado, o barulho da Harley é patenteado. Não, então, exatamente isso. Se você pegar, Tesla, você pegar todos, não tô falando do Elon Musk, eu tô falando do Tesla mesmo. Se você pegar naquela ocasião... Cientista, Tesla? Do cientista. Se você pegar naquela ocasião, tudo era disruptivo e os caras estavam sempre batalhando. O Thomas Edison, todos eles, a GE... Nasce do processo, né? A verdade é que tem muita história nisso aí. É que desse passo de você fazer essas pequenas obras, ótimo, você consegue, você vai fazendo, formar um banheiro, uma cozinha e tal, mas você quer crescer. E o passo para esse crescimento, que é o grande ponto, sabe? Se você consegue vencer essa etapa... Passar a arrebentação. Passar a arrebentação. Olha, eu gosto de surfar, o termo é exatamente, se você passar a arrebentação, aí vai. Mas se você ceder, eu acho que é até a natureza que está te testando, sabia? Eu vejo muito assim. A natureza, esse passa a arrebentação, passa, então vai. Eu não Agora, sei. se não aguentar... Bom saber que você cai no arpoador ali, você cai... Cai.
Legal pra caramba. Aí, ó, eu também gosto de é cair na surfista. macumba. Eu gosto de cair na macumba, né? Grande tem que ser pranchão. Né? Só na macumba. Eu quebrei um pranchão, nunca mais caí lá. Quebraram, Quebrei, né? não, eu saí com o pranchão em 2 partes. Né? Nunca mais. Não. Mas essa é uma boa definição. E de fato, quando você está na empreitada, quando você está começando a tua empresa, a empreitada, a margem é pequenininha, né? Todo mundo te amassa, não sei o que, ela é pequenininha de você conseguir alguma coisa. Quando você começa a lançar alguma coisa, que você chega realmente no cliente final da coisa, aí você começa a ter realmente um outro gás. Né? Mas, Jorge, a questão não é nem a margem no início. A questão é você ter o que mostrar. Já fiz alguma coisa na vida, tá entendendo? É o histórico, para mostrar que você é capaz de fazer. Esse é o primeiro passo. Se você não tem ele, é difícil, você vai ficar só tem na um ponto assim que é até interessante tirar esse tipo de dúvida com você. Para mim, o negócio dos negócios da engenharia, um daqueles que é mais próximo do sistema financeiro, ou seja, numa operação, se você analisar a operação como funciona, de uma operação bancária, é o de construção civil, porque normalmente você tem muitos negócios que você vende direto para o cliente final. Então você está ali negociando você precisa de um banco por trás para negociar o financiamento. Essa estruturação dependeu muito de negociação com bancos? Você teve... Como é que foi esse pulo do gato para... Quem foi o banqueiro que você convenceu? A verdade é essa. Então cara, quer os caminhos das pedras. Não, é muito boa essa pergunta, porque talvez tenha sido o banqueiro que eu não quis convencer. Né? Sensacional. Porque tem muito pouca empresa. Eu acho que no Rio de Janeiro, do nosso porte, nós somos a mais antiga e a que resistiu. Não é? Ela resistiu porque o mercado imobiliário ele é uma senoide. O Brasil é uma senoide. Ele vai lá em cima, vai lá embaixo. Se você... Às vezes vai lá embaixo, vai lá embaixo, vai lá embaixo. Vai lá embaixo sem fim. Constante. Então, o que você tem que estar? Você tem que estar equilibrado. O Brasil também, o nosso ramo imobiliário é um ramo de longo prazo. Você trabalhar com juros altos em ramo de longo prazo, vai morrer. Morreu. Não tem saída. Então, a grande arma nossa foi sempre trabalhar o mínimo com o banco. Hoje a SIG, por exemplo, a empresa tem 0 de endividamento. Eu não trabalho, até hoje eu não trabalho com banco. Que maravilha. Olha que interessante. Banco não Incrível. é sócio. Banco não é sócio. O banco te ajuda, não presta um ponte, mas está certíssimo. O banco não é sócio. Ele financia o tomador lá, mas... O cara que está comprando, ele toma empréstimo com o banco, mas você não intermedia isso. E são empréstimos subsidiados, é bom, que é o crédito imobiliário, é um crédito bom, isso está ótimo, está perfeito. Só que eu nunca me utilizei, quer dizer, eu já utilizei, mas não é minha prioridade. Minha prioridade, como eu sou, eu costumo dizer que eu tenho grandes empreendimentos, mas eu sou o sócio-atleta do empreendimento, não é? Eu faço a montagem, eu corro e tenho o sócio que é o sócio mais capitalista, que são fundos, são grupos pesados que a gente entra com um percentual de forma que eu mesmo, a SIG mesmo, ela não se endivida. Então vamos dizer, você entra cavalado, né? Então a gente usando a termo do pôquer. Tem um jogador profissional e a galera que coloca o dinheiro para ele poder jogar os grandes torneios. Exatamente. Eu faço a montagem do negócio. Entendi, não, claro. Você está ali na frente. Eu que eu digo a minha empresa. Vocês negociam o know-how, que é o valor de vocês. Claro. Que é a engenharia. Que é a engenharia plenamente. Agora fala. Não, estou dizendo, a gente adora aqui boas histórias de sucesso. Como é que aí o Weber levantou essa? Quando você ia contar que a tua veio sem que você quisesse, alguém querendo te ajudar, como é que foi essa história aí, essa primeira? Ele falou que não pegou banco. Não pegou banco, mas teve gente, deve ter gente. Não, aí é que tá. A história é um pouco longa, eu vou fazer curta, não é? Mas... Não, fica à vontade, pode contar aí, pô. Todo mundo quer ver, não quer ver? Então, vamos lá. Pô. Olha só. O que acontece é o seguinte, chega um momento que você bate no limite. Nessas obrinhas pequenas, você fala, quero dar um passo maior. Aí você vai num banco, você não tem um cadastro para pegar um financiamento no banco. O que a gente tinha que fazer? A gente tinha que negociar um terreno, ao mesmo tempo, com a outra mão, do outro lado, negociar comprador para esse terreno, aprovar um projeto, aprovar um estudo, mostrar uma viabilidade. Então você fazia tudo ao mesmo tempo. Você conseguia opcionar um terreno e ia buscar os compradores, porque eles que iam pagar diretamente iam me contratar para fazer a obra, não é? O que acontecia via de regra? Quando eu conseguia os compradores,
o terreno já tinha sido vendido. Ou quando eu tinha os compradores, não tinha o terreno. Então ficava uma situação assim que você não conseguia fechar. A gente passou momentos muito difíceis. O ponto do meu irmão, uma vez, eu quase matei ele. Ele falou assim, não está dando, eu estou te atrapalhando, uma coisa assim. Eu falei, tá maluco? Nós vamos fazer de qualquer maneira. Bom, moral da história. A gente, uma vez, fez um negócio, conseguimos montar na 5 de julho nosso primeiro condomínio. Sabe? Conseguimos juntar comprador, fazer tudo. Normalmente, como é que o sujeito faz? Uma incorporadora, ela compra o terreno, ela prova, lança um ano depois. Não, nós fazíamos tudo junto. Eu ia com uma pastinha debaixo do braço, médicos, todo tipo de investidor, eu ia vendendo. Eu vendia, meu irmão via a parte de técnica de obra, orçava. Tem histórias aí que depois eu vou contar, que a ponto da gente fazer um lançamento, isso já depois, né? Fazer um lançamento, mas a gente não tinha empresa, era eu e ele. Então ele fazia, o sujeito pedia alguma coisa, ele disse, eu vou fazer um memorando aqui para engenharia. Ele para ele mesmo. Isso tá me lembrando do cara que botava a atender, o cara que eu vou passar, aí ficava ali, aí falou, né? Piada, era isso mesmo. Mas aí a gente tem uma história muito interessante, muito bonita, que é o seguinte, aí tivemos na 5 de julho, Copacabana, o primeiro negócio que a gente ia conseguir fechar, na mesa, escriturando, um desentendimento de um dos nossos compradores com a proprietária, uma besteira, sabe? Desandou. Mentira. A gente com cartório, com tudo para fazer. Aí deu aquele desespero. E eu cheguei à conclusão com meu irmão, eu falei assim, só tem um jeito, é a gente correr um risco. A gente vai ter que correr um risco, a gente vai ter que sinalizar um terreno. E eu não tinha o dinheiro para sinalizar, então eu peguei um dinheiro com meu pai, que também, você imagina... Como é que foi seu pai aceitar que você ia largar a faculdade para tocar o empreendimento? Não, deixa eu Peraí, porque eu tô imaginando E ainda depois emprestar dinheiro. Desculpa, que você falou agora, me veio isso na cabeça. Miguel, eu falei para você que eu era ídolo, meu pai era meu ídolo, mas eu era muito mais ídolo dele do que, sabe, tudo que eu fizesse, meu pai me... Confiava, né? Porra, total. Mas, voltando, né? Desculpa, aí chegamos para a questão do que eu achei que a gente não ia, que ia ficar nessa loucura. Você consegue o terreno, perde consegue comprador, o terreno vendido. Consegue casar. Muito bem. Aí peguei um dinheiro com meu avô, que ele me deu num saco da Casa da Banha, na época, cara, prestou, eu dei um sinal no terreno. Só que isso foi nos anos 80, no começo, aqueles planos malucos, sabe como é que é? De hiperinflação. Plano real, não, plano cruzado novo. Cruzado novo, cruzado 3. Depois cruzeiro real. Só ia cortando zero. E todo mundo ficava maluco. E exatamente quando dei o sinal, não podia perder o dinheiro do meu pai e do meu avô. Não é? Responsabilidade. E aí deu um plano e eu não consegui, porque todo mundo parou, porque paralisava o país. Aí eu fui lá, negociei com o proprietário, implorei ele veio de São Paulo, me lembro que ele nunca tinha ido de avião, comprei a passagem para ele voltar de avião, consegui mais 2, 3 dias e finalmente conseguimos fechar o primeiro negócio. E foi tão interessante que a gente passou um momento tão de tensão. Isso foi na rua... 5 de julho? Não, esse já foi na Nascimento Silva 224, não é? Eu consegui fechar o negócio... É onde? É qual bairro? Ipanema. Não, tem até música, né? Carta Silva. 107. 107. Cartão Tom. 224. É quase esquina da Joana Angélica. Ah, sei. Mas olha, foi assim, consegui um sujeito que o filho era engenheiro, que o genro era engenheiro, e eu precisava um investidor, e eu falei assim, eu arrumo emprego para o seu genro. Putz, ganhou o cara. Ganhei. Pô, eu gostava mesmo do genro. Eu vou tocar a obra, mas ele vai ser o engenheiro da obra. Não, ganhou a confiança do cara. O cara sabia que ele ia poder auditar o tempo todo. Bom, saí de lá, da casa do sujeito, 1h da manhã, a escritura era notícia, não perdi o sinal. Fui eu e meu irmão, que nós dois estávamos na casa do cidadão lá, seu Maurício, e paramos assim... Fomos até no carro, né? Fomos até a frente do terreno sem dar uma palavra.
De repente, os dois começaram a gritar que nem maluco, dentro do carro, 2 malucos, sabe? Aquele gritaria para botar para fora toda aquela tensão. Imagina, não, precisa dizer que você sabe que é uma coisa aqui que pouca gente sabe, hoje já sabe mais, mas até hoje, para não esquecer o início, quando a gente compra um terreno, 2 malucos, se vocês verem 2 malucos gritando dentro do carro. Quer dizer que onde tiver um grito, 2 caras dentro do carro, pode saber que vai ter um empreendimento da Vai ter um SIG. empreendimento. Vai ter um empreendimento da SIG. Muito bom essa história. Muito boa essa história. Não, deu sorte, tem que continuar, pô. Eu acho que é mais que dar sorte. Eu não poder esquecer o o início, né? A origem. Lembrar do início. Aí, ó, você que tá assistindo, isso aí, cara. O ritual. Não esquecer o princípio. Não esquecer quem As confiou, raízes. quem Quem apostou. confiou. Olha, Qual porque foi é o muita processo história. para chegar até lá? Né? Até hoje, eu sou reconhecido a esse senhor, mesmo que foi bom para ele também. Até os filhos, quando pude ajudar, ajudo também. Quer dizer, nunca esquecer nem princípio, nem as pessoas que foram importantes para você também no caminho. Mas daí fazendo o primeiro, aí eu já fui, sabe? Já tinha histórico de fornecimento. Aí já tem. O que você fez? Nascimento Silva é rua top, Sim, sabe? top. Claro. Eu que não conhecia. Aí eu tava aqui perdido aqui. Aí falei, queria fazer uma Delfim Moreira, que aí vou ganhar outro status. E fui para Delfim Moreira, tinham 2 casinhas assim, na esquina da José Linhares. Tinha uma casinha que ninguém... Eu já conheço, estamos falando do Leblon agora. Leblon, sim. Leblon. Aí fui nessa casinha, chamei outros investidores, porque eu ainda não tinha, um negócio não dava para nada, quer dizer, dava para eu viver. Não, né? E aí falei, compra essa casinha, porque tem um predinho do lado muito pequeno, eu garanto que eu vou comprar esse predinho, porque ele não vive sem um, sem outro. Uhum. Aí ele comprou a casinha, cadê que eu conseguia comprar o predinho? Eram 4 apartamentos. É difícil. 4 apartamentos na José Linhares. Não consegui comprar de jeito nenhum. E os 3 proprietários topavam, uma não topava, nem me recebia. Não. Aí eu falei, não tem lógica, porque ela vai ganhar mais 2 vezes mais que vale o apartamento. Mas não adianta, quando é assim, emocional... Miguel, é pior, sabe o que é pior? Porque eu falei, alguma coisa está muito estranha, porque a senhora, Dona Celeste Veloso, ela marcava comigo E não aparecia. e não aparecia. Tem gente no mercado imobiliário que é assim. Eu fui para Búzios uma vez no carnaval, eu não parava de ligar para ela, Dona Celeste, a senhora ficou de vir, não sei o que. Ela, não, desce, quarta-feira de cinzas, eu desci de Búzios. Ela, quarta-feira de cinzas, alguém marcou. Ela não apareceu. Nossa. E aí eu falei assim, pô, mas não é possível. Querendo me vencer. Aí uma hora eu falei assim, eu não desisto. E aí Ficou eu na escrevi- butuca, quando ela foi no mercado, você foi atrás. Era uma boa Não, estratégia essa. eu escrevi uma carta para ela, dizendo, olha, eu estou saindo da faculdade, era uma grande chance na minha vida. Eu sei que a senhora não vai vender, mas eu queria entender por que esse tratamento meu nunca me conheceu, por que marcar, não ir, e não sei o quê. E escrevi, e ela não me recebeu, botei embaixo da porta dela, na casa dela, no apartamento dela, mas a filha abriu a porta, falou, não, entra, ela vai ler a tua carta. Eu falei, não, eu só escrevi a carta por meu último... Bem emocional. Bem Sofrimento, emocionante, né? exatamente. E aí a filha voltou, eu fiquei esperando lá, a filha voltou e falou assim, segunda-feira, 10, isso foi uma sexta-feira, segunda-feira, 10 horas ela vai estar no teu escritório. Eu falei assim, não vai. Eu já sei que não vai. Ela já marcou 15 vezes comigo, não vai. Mas tudo bem, segunda-feira, 10 horas, estava lá e fiz meu prédio na Delfim Moreira 536. Quer dizer, tem muita história. Você conquistou o coração da Dona Celeste, assim como você Não. conquistou do seu Maurício. Agora eu vou contar a história da Dona Celeste. O pai da Dona Celeste, seu Veloso, que eu dei o nome do prédio do pai dela. O pai dela... você Essa conquistou, essa promessa. Mas foi depois. Para um ele prometeu o filho Mas eu participar da compro, hein? obra, para o outro ele participou. Né? Tem empreendedores. Aprenda a vender. Ó, Isso aí aqui é não uma está no aula manual, de isso venda. não tá no Uma manual. aula de venda. Isso é a sutileza de como se colocar o coração nas coisas. Cara, aí falou bonito.
Não, mas é verdade isso. Falou bonito mesmo, Sem pô. coração a gente não tem Não as faz coisas. nada, cara. Mas continua, que agora eu quero Depois saber. eu vou mandar Eu concordo com você plenamente. Né? Weber, vou mandar um vídeo institucional nosso que fala muito disso. Você, para fazer bem feito, você tem que gostar do que você faz. Exato. Quem E gosta tem que que faz... ir a fundo Paixão, nos detalhes. né? Paixão. E depois você evolui, aí você vai chegar naquele ponto que você começa a querer entregar mais do que esperam de você. Sabe? Superar as expectativas é bom, né? É bom demais. É. Hoje o que eu mais tenho prazer, sabe? É de mostrar um negócio no limite. Até tem pessoas que trabalham comigo e dizem, Shalom, porque a perfeição é inimiga da realização. Então tem uma hora que você tem que parar, senão você vai ficar... O ótimo é inimigo do bom. O Pareto... Mas querer se superar é o que garante que você continue bom. Eu acho. Mas só para contar Dona Celeste. A história da Dona Celeste. Aí ela me contou a história. Eu falei assim, Celeste, eu queria entender por que tudo isso e tal. Ela falou assim, eu vou te explicar. Meu pai que construiu esse predinho de 4 pavimentos. E por uma decorrência aí, ele ficou sem dinheiro no meio do caminho, ele não teve condições e massacraram ele comprando as outras 3 unidades. Essa sobrou para mim. Então eu tinha emocional, jurado que eu nunca ia vender esse apartamento. Ela, no fundo, ela não queria dar o benefício para esse pessoal que... Foi a luta do pai dela, né? Foi a luta do pai ela dela. não queria entregar de graça a luta do pai dela. Mas aí ela disse que quando viu a minha luta, ela disse, não, é ele que eu tenho que vender. Ela associou você ao pai dela, né? Mereceu. Ela associou você ao pai dela. Ela não quis que o pai dela, ela não quis que ele tivesse talvez a mesma derrota, entre aspas, que o pai dela teve talvez no... Não sei. Eu sei que todo ano ela portuguesa, ela me trazia um vinho do Porto, ficou minha amiga, eu não vejo ela há muitos anos, até falando agora a história, durante muitos anos ela me fala, mas eu acho que não é insucesso do pai, é uma mágoa que ela tinha, mas ela venceu. Venceu ali. Venceu. Foi um momento de disruptura dela, né? Que ela... O mercado às vezes é cruel, não é? O sujeito perdeu a capacidade, foram lá e devoraram ele. Quer dizer, devoraram 3 apartamentos dos 4 que ele tinha. E aí foi isso. O mercado é cruel, mas por que a gente tem que aderir à crueldade do mercado, né? Eu acho tão legal quando a gente escapa dessa regra, né? Agora, você está contando a história, está me lembrando o Celso Klagenberg, era meu oftalmologista, me operou, na verdade, de miopia. E ele conta que o Rogério Shore, uma vez o Rogério estava justamente num ponto desse, começando a empreender alguma coisa assim, e aí o Rogério vai a ele para uma consulta oftalmológica e precisando justamente colocar o empreendimento de pé, o seu primeiro empreendimento, começar mesmo a sua vida de empreendedor. E aí ele comenta com o Celso. O Celso já era uma pessoa não só muito querida, muito bem relacionada e tudo mais, acho que o Celso ajuda, organiza tudo mais, as pessoas que ajudam a comprar e começar o primeiro empreendimento. Tá aí outro grande empreendedor que a gente tem que convidar. E aí eu lembro do Celso contando essa história e tudo mais. Enfim. Cada um tem o seu Celso. Eu tive uma tia minha que ela era representante comercial. Ela, toda a fábrica que ela ia, olha, eu tenho um sobrinho que ele constrói apartamento e se eu não quer conhecer, ele pode lhe ligar. E eu ia com a pastinha lá vender, porque eu fazia tudo, vendedor, tudo, projeto. Dava nome para prédio. Tudo. Batizava, né? Mas é por isso que você conhece o negócio de ponta a ponta, né? Porque eu acho que assim, isso daí é uma coisa da raiz do engenheiro. A gente aprende engenharia a partir da matemática e da física, que é a raiz das ciências naturais, né? Uma é a linguagem, que traduz os fenômenos da natureza, e a outra que equaciona esses fenômenos, né? Que no caso é a física. E se a gente não equacionar o negócio como a gente aprende na engenharia desde o início, que a gente não tem as empresas de forma, não tem indústria, não tem nada acontecendo. E aí esse é o grande pulo do gato. Porque essa função do negócio, essa função de equacionar um negócio, como é que a gente faz isso? E aí, uma das coisas que é a raiz disso é a inovação. A gente sabe que todo mundo, que hoje em dia ainda mais, precisa inovar, mas não é só de hoje. Sempre precisou inovar. A gente citou aqui os exemplos anteriores.
O mundo hoje só é o que é porque alguém inovou lá atrás. A inovação precisa continuar, porque inovação que supera a expectativa. Como é que você vive essa equação dia a dia, mesmo com todo sucesso? Eu vou te dizer, você falando isso, Heber, eu vejo assim a matemática como a própria natureza, não é? E na natureza tem um bom senso. Eu acho que o raciocínio nosso, tanto físico quanto matemático, ele ajuda nós no bom senso. Bom senso é fundamental em tudo, sabe? Equilíbrio, bom senso. Eu acho que eu sempre soube lidar bem. Você falou outro ponto aí que para mim é muito interessante também. Eu sou conhecido no mercado pela forma também como trabalho. Todo mundo admira porque eu gosto de respeitar todo mundo. Eu respeito todo, respeito o trabalho. Isso para mim é fundamental. Eu tenho orgulho de tudo que eu faço. É como se eu estivesse escrevendo um livro minha vida, sabe? Não quero ter nenhum capítulo ruinzinho. Então eu sou muito vaidoso. É árbitro de briga de corretor. Mas é uma vaidade tão bonita, né? É bom. É prazer. Sabe, assim, no fundo, vaidade de querer ser bom? É muito claro, bom. é importante, também concordo. Mas deixa eu fazer uma pergunta, agora puxando para o mercado, né? Tá. Como é que você enxerga essa questão da especulação imobiliária e a lógica do crescimento urbano aqui na cidade do Rio de Janeiro? Porque aí agora eu vou pegar a minha parte de engenheiro urbano, né? Que é a minha parte de formação de mestrado. Um dos grandes críticas que a gente tem sobre a questão dos processos de infraestrutura urbana é associado muitas vezes à questão da indústria imobiliária, que força uma barra. Vamos crescer para cá, vamos crescer para lá. Como é que você enxerga esse processo, essas críticas que muitas vezes é feita, até estamos entrando agora, tudo bem que o governo do estado e presidente não lida com isso direto, isso é mais uma questão da prefeitura, mas como é que você enxerga isso, você que é um dos stakeholders, assim, bem importante, né, que está na lógica empresarial, e aí a gente pode pegar alguns exemplos. O que a gente viveu agora há pouco tempo, né, nessa última década, nessa crescimento vertiginoso dos preços dos imóveis aqui no Rio de Janeiro, esse momento agora, que está uma coisa mais downsize. Como é que você enxerga isso? Bom, essa história de especulação imobiliária, para mim especulação imobiliária é não ter regra, não é? Eu vou sair um pouco desse foco da especulação monetária, mas vamos analisar esse termo especulador imobiliário. Não é como se o especulador ele não quer preservar a cidade, ele não tem o cuidado, ele quer ver só números. Não é? Olha o que acontece com o Rio. E aí eu vou linkar também com o bom senso que a gente falou. O Rio é um negócio assim absurdo o que acontece com o Rio. Desde os anos 70, não é? Teve um grupo espanhol que quis fazer um condomínio tipo Mediterrâneo ali onde hoje, na Niemeyer. Não é? Onde é o Vidigal hoje ali. Você já falou o final da história. Exato. Pois é. Mas aí eles vieram com aqueles projetos que vão adequando... Em curvas de nível, né? Eles vão adequando as casas, o telhado de uma está em cima do outro, quer dizer, todo mundo com aquela vista. E ali começou uma história de ecologia, de proteção ambiental e não sei o que. Aí entrou um processo que existe até hoje, esse processo. Né? Mas o que é lá hoje, em vez das casinhas que iam valorizar pra caramba. Ou iam preservar, ou iam acabar com a floresta ali, com a mata, hoje é o Vidigal. Mas é mais fácil ainda. Outro exemplo assim muito interessante. Pega o Google, aquele Google Earth, olha ele de cima e vê a Barra da Tijuca. Tá? Aí saiu uma lei de proteção da faixa lagunar, não é? Quer dizer, para passar e tal, botaram 30 metros em alguns lugares, o necessário talvez 15, mas tem lugares que é 30, tem lugares que é 15, não importa. Fizeram para quê? Para proteger as faixas lagunares. Né? Pega o Google, vê onde estão todas as favelas da Barra. Exatamente nessa faixa. Pode falar favela? Comunidade? Pode. Fala como quiser. Aglomerado subnormal. O fato é... Eu acho esse nome tão mais feio, cara. Eu não tenho... favela, estou aqui brincando. E aí a favela... Aí você tem... Desculpa, você tem o canal do Anil, o canal das Taxas, o canal do Cortado, o canal do Rio Morto. Você tem a ligação do Chico Mendes com o Rio Morto, que é o Terreirão, que é a maior favela da Barra. Tudo com esgoto jogando in natura, tudo assoreado. Foi feito para preservar. Então, o especulador imobiliário. Quem é o especulador imobiliário? Será que é esse que está destruindo a cidade? Ou o sujeito que pretensamente disse que ia proteger a cidade? Não é?
Assim como é proibido acima da cota 60 no Rio de Janeiro. Cota 100. Não, Né? e Não, utilização. 60 já começa a a restrição. Dependendo do local. 100 é né? totalmente proibido. 100 é unifamiliar, o uso do zoneamento Mas todo. você sabe que essa regra da cota 100 tem uma relação com o sistema de abastecimento de água da cidade. Né? Não, mas tudo bem, só para não perder. Mas peraí, Só para não perder, só para não perder isso aqui. Eu quero fazer uma parte no que ele está. Não, exatamente, só para não perder. É porque fica muito claro que a especulação imobiliária é você não deixar construir novas residências. A gente tem um déficit habitacional ferrado. Isso que eu ia entrar. Eu queria chegar nesse ponto aí. Sobre as normas para construção mínima. Peraí, então vamos entrar aqui. Tá todo mundo aqui que não fala a mesma coisa no mesmo tempo. Pois é, porque o Shalom tá falando, que saltou na frente. Vai, Shalom. Não, é porque eu acho que é isso. Mas é por aí mesmo, Shalom. É oferta e demanda, pô. Vamos falar do abastecimento de água. Eu não estou dizendo para encher. Pega lá o Alto da Boa Vista, que estão acabando com o Alto da Boa Vista, como Santa Teresa. Então, bota regras restritíssimas, mas dá regra. Bota claro, concordo. Lote de 5 mil metros para uma casa com 10% de ocupação. Eu concordo com você. Por exemplo, a faixa lagunar lá do canal, se eles tivessem feito de uma forma seguinte, olha, você tem que restringir essa faixa, mas você ganha o potencial dela desde que você cuide dela. Economicamente faz viável. Pia, não sei o que e tal. Você tem que cuidar dela, você é responsável. Não está cuidando, multa o sujeito, mas tem alguém responsável. Agora, quando não pode nada, pode tudo. Exato. Quando se torna economicamente inviável, ninguém cuida, ninguém tem interesse. Aí, mas isso que você falou caramba. Aí outro corte, a gente está com corte pra caramba aqui nesse podcast. Quando não se pode nada, pode tudo. Essa é a realidade do Brasil. É isso. Agora, e aí fala a especulação. Coitado, a gente quer preservar a cidade, quanto melhor. Estou usando o jargão no mercado. Eu sei. Pois mas é um jargão, só que o jargão do especulador é o cara que, em tese, ele quer ganhar sem fazer nada. Não é isso que a gente... Mas acontece. Agora, calma aí. Agora vamos colocar... Vou dar um exemplo aqui, depois que eu conheço. Peraí, mas aí, calma aí. A gente vai entrar em outra discussão de função social da terra, de imposto, se o cara segura sem produzir. Mas é outra discussão. Agora, do ponto de vista... O mercado de construção civil... O que se quer produzir habitações. A gente tem hoje, por exemplo, o conceito, as cidades ideais hoje são cidades adensadas. Sabe? Quando você adensa, quando você faz uma cidade, como a gente chama, 50-minute cities, né? O conceito do Carlos Moreno lá em Sorbonne, que a Ana Hidalgo foi reeleita lá em Paris utilizando isso, uma cidade em que você, a 15 minutos da sua casa, você trabalha, sua esposa trabalha, seus filhos estudam, você tem lazer, você tem comércio, você tem tudo. Essa cidade, para a gente poder fazer, é preciso que as pessoas do Rio de Janeiro hoje revejam o que elas estão defendendo. Mas aí... Porque um adensamento, a ONU Habitat, por exemplo, fala de um adensamento de 250 habitantes por hectare. Só para dar uma margem do que é isso, Copacabana tem 270. Quer dizer, Copacabana é um pouco a mais do que isso. Isso, gente, é o que hoje o urbanismo no mundo defende como ideal. E nós, no Rio de Janeiro, quando você vê as associações de moradores, quando você vê as coisas, é claro que todo mundo não quer... Todo mundo tem a sensação assim, não, eu quero quanto mais exclusivo for o meu espaço, melhor. Só que as pessoas precisam morar. Aqui no Rio de Janeiro, 22% das moradias são favelas. São 430 mil moradias. E aí a gente tem o gap nisso, né, do transporte. E pegando aqui o que o Shalom está colocando, o que não tem... Quando o mercado legalmente constituído não consegue utilizar e aquele negócio é deixado de lado, o poder público não toma conta, ele faveliza. Sabe, o espaço fica... Mas faveliza também porque o cara precisa trabalhar e o cara não tem como chegar no trabalho, ele precisa estar 15 minutos. Mas é o que eu estou te falando, a gente quer adensar, a gente quer o que a gente quer justamente que seja adensado para poder ser utilizado. Quando você aumenta a oferta, você reduz o preço das coisas. Sabe, você por exemplo, eu defendo muito fachada ativa nos empreendimentos, coisa que aqui no Rio de Janeiro, até por questão de zoneamento, não tem muito. Fachada ativa, você tem uma loja, por exemplo, no teu empreendimento. Se os empreendimentos residenciais tiverem lojas embaixo, o que você está fazendo? Você está aumentando a oferta, você está facilitando a vida de quem quer empreender, montar o seu comércio, a sua coisa. Você está tornando a rua mais segura, mais movimentada, mais tudo. Você está facilitando para o cara ter o serviço mais próximo da sua casa. Você tem uma série de benefícios. O que a gente faz aqui? Não, tais quarteirões você não pode ter isso. Tô vendo que você tem a mesma opinião minha sobre Lúcio Costa, né? O Lúcio Costa, no seu tempo, isso é importante dizer. Naquela época... eu acho o Lúcio Costa terrível. Terrível. Naquela época. Terrível. É porque naquela época o Deus Carro, todo mundo cultuava o Deus Carro. Carro. Tudo que eu acho. Eu sou pastor. Porque era uma arquitetura
meio... Cheios e vazios, né? Não, não é politizada, ideologizada. Tinha ideologia nessa arquitetura. E aí misturou. Não cabe. Não cabe. Mas ali foi pior do que... Mas olha, falando em ideologia, a Ana Hidalgo em Paris, nada está funcionando não, hein? Só para te dar um... Não, mas... eu estou dizendo, veja bem... Está um desastre. Anota aí, fica E aqui. olha, vou dizer uma coisa para você. Essa relação da ONU Habitat, de 250... Cara, isso é irreal, pô. Isso aí é pra China, pra Índia. Não é irreal, não. Copacabana tem 270. E Copacabana, se descer todo mundo pra calçada, meu amigo, ferrou. Eu acho que... Peraí. Copacabana você tem todos os serviços muito bem viáveis, muito bem servidos. E as pessoas... Não tem nem duto de ventilação, pô. Não, peraí, Miguel, uma coisa são os projetos... Calma aí, cara. Uma coisa são os projetos que eram feitos. Isso aí são parâmetros urbanísticos. Você tem adensamentos em determinadas regiões, você aumenta simplesmente o gabarito do prédio, entendeu? E permite que o prédio tenha uma circulação. Não, que o prédio tenha uma circulação. Posso dar um exemplo de cidade urbanística que eu acho muito legal mesmo? João Pessoa. Eu já tive João Pessoa, mas eu não lembro. Pô, aí tu também pegou aquele exemplo. Aí ele pega aquele exemplo. Eu tive uma vez João Pessoa. Eu não conheço. Mas eu fiquei muito impressionado. Não, porque assim, olha só. Não, porque olha só, vamos pegar 3 cases aqui. Assim, eu vou provocar porque vocês... É que eu não acho Copacabana nem de perto um bom modelo. Vocês três são da construção civil, que não é minha área. Olha só. Não, só porque eu quero... Essa provocação é dos três. Assim, eu sempre achei Brasília terrível. Brasília é terrível. Eu sempre achei Brasília terrível, porque ela foi construída para ser uma... Eu gosto de Brasília. Não, calma. Pronto, você não viabiliza nem transporte. A impressão... O urbanismo de Brasília é horrível. Não, a impressão que eu tenho é que foi uma coisa construída para ser quase inhotim, né? Uma galeria a céu aberto. Essa comparação, uma galeria a céu aberto. É lindo os prédios, mas morar ali, viabilizar, você ter uma vida integrada de comunidade. Tudo bem, nos anos 80 tiveram aquelas questões dos pilotis, que a gente que é fã do Legião Urbana, das bandas que surgiram ali, mas é uma coisa muito reduzida, a uma classe média. O urbanismo é uma coisa, a arquitetura... Mas aí você me corrige porque eu tenho a licença poética de não entender. Vamos separar as coisas. Não, é porque na verdade você pode ter arquitetura pilotis que é muito legal. Arquitetura maravilhosa. Não estou criticando pilotis. Eu estou só falando assim, urbanismo... você até tem arquiteturas muito interessantes ali, são obras de arte, eu não estou criticando as obras de arte. Só que faltou aquele pensamento de processo. Como é que o processo das vidas das pessoas vai evoluir dentro dessa obra de arte? Eu tenho a impressão de que não tem. Lá você não tem espaço para metrô, lá você não tem como ter o sistema. Sim. Não, mas assim, é uma cidade que é uma cidade pensada que você vai pegar teu carro e vai para algum lugar. Deus carro, dos anos 60. É a mesma coisa para Barra. Todo dia, Deus carro. A gente importou o conceito americano, que as pessoas moravam fora, você fazia uma highway do tamanho... Por exemplo, eu sou de Petrópolis. Qual a pior parte? Eu tive um períodozinho logo que eu vim morar no Rio, eu fiquei um pouquinho na Barra, na casa de uma prima. Qual a pior parte que eu achei? De lá eu me mudei para o Leblon e depois fui para Gávea. Gente, foi uma mudança de estilo de vida. Leblon, porque você conhece as pessoas na rua, Ipanema, na Zona Sul. Na Barra você não conhecia ninguém. Você não conhecia teu vizinho da frente. Então essa interação social não acontece. Acho que esse podcast não vai ter uma boa audiência na Barra, não. Não, pô, a gente não tá criticando. A gente quer que a vida do cara que mora na Barra seja melhor, pô. É o estilo de vida. Eu acho que um estilo de vida. Sabe o que falta aqui? Eu acho que falta, às vezes, foco nos verdadeiros problemas. Em tudo. O Brasil, ele tem a capacidade de sair dos problemas verdadeiros. A gente está vendo aí na mídia o que é levantado, mas os problemas nossos verdadeiros, a gente não foca. Por exemplo, você estava falando de acessibilidade, de transporte, não é? Eu me lembro que eu comprei uma área muito grande em São Gonçalo, ali entre São Gonçalo, quase Neves ali, não é? E aí, na época, foi licitado o metrô, são quase 1.200.000 pessoas para aquela região. O metrô foi licitado na época, sei lá, 4 bi, não sei o quê. Nunca saiu. É inacreditável que todo esse povo que está lá, tem que usar trabalhador, ponte, carro, ônibus, trânsito horroroso, sabe? E aí as discussões são, não, a faixa, o construtor está construindo mais um andar, mas a gente não está olhando o desastre que é a cidade, sabe? Shalom, esse é um desastre. Deixa eu aproveitar até fazer uma pergunta, porque lá em Brasília,
Viu como que Brasília foi um bom exemplo? Não, a construção do metrô lá foi uma parceria entre a iniciativa privada na parte imobiliária, o Distrito Federal e o governo federal, para a expansão do metrô. E aí a própria iniciativa privada, que tinha direito à construção de terreno, entrou financiando, porque o metrô ele é uma obra deficitária, né? Se for viabilizar a operação, a taxa pelo investimento inicial, não viabiliza. O CAPEX tem que ser sempre o Brasil financiou obra no mundo inteiro, aí a gente sabe, e não pode fazer o metrô de São Gonçalo. Não estou dizendo que pode ou não pode, eu estou só perguntando, existe essa mobilização do setor imobiliário de tipo, vamos fazer uma PPP aqui, vamos fazer uma parceria aqui junto com um órgão público para construir um negócio que é de interesse local, para desenvolver o local. Isso não é existe essa operação. Você está propondo quase que uma operação urbana, Miguel, que não acha boa a ideia? Operação urbana o que é operação urbana? Você tem os proprietários de uma determinada localidade, o poder público chega para eles e diz o seguinte: olha só, eu vou aumentar, por exemplo, o potencial construtivo de vocês. Vou vender esse certificado, o CEPAX, por exemplo, tudo mais, vocês vão poder construir mais do que vocês. E eu me comprometo. Calma, isso é operação urbana. E aí eu me comprometo a investir o próprio recurso na área para beneficiar. Foi o que o Porto Maravilha fez. Não, isso é um absurdo. Não, peraí, deixa eu falar agora, porque isso aí é um absurdo. Eu era da SEDAI na época. Olha só. Como é que o cara me faz isso aí? Ô prefeito, se estiver assistindo, você era prefeito na época também. Olha só, você vai e faz um gabarito de 15 andares. Aí você vai fazer um planejamento urbano disso. Seja de rua, água, gás, esgoto. Drenagem não muda, mas esses três, principalmente eletricidade. Aí de repente ele fala assim, não, você planeja para 15. Aí quando eu quiser, eu vendo para alguém que queira construir 30. Como é que eu faço a previsão de água, esgoto, eletricidade, gás com um negócio desse? Mas você acha que não tem infraestrutura nesses bairros? O que eles estão fazendo? O que aconteceu no Porto Maravilha é que não cresceu. Porque se tivesse realmente vendido para 30, ia faltar água, não ia ter rede suficiente de esgoto. Quer dizer, ele partiu do princípio de que o negócio não ia dar certo desde o início. Eu não sei se o problema do Porto Maravilha é que eu acho que não se cria uma cidade. Uma cidade, ela tem um processo orgânico cultural, né? Não, sim, então isso eu concordo. Quiseram criar uma cidade... Não, isso eu concordo com você plenamente. O que eu estou querendo dizer é o seguinte... Eu acho que não faltou... Se aquele plano chegasse aos 30 andares do gabarito que ele podia vender a mais, não ia ter sistema de água, não ia ter sistema de esgoto. Miguel, a operação urbana, quando você faz planejando tudo isso. Né? Mas você planejar para 30 ou para 15? Não, se você vai vender gabarito, se você está vendendo, você está planejando fazer isso, você tem que prever. Jorge, no aí mínimo você passar amanhã. Calma mas aí. tem que fazer redundância, não, gente, né? porque aí você... Não, gente, que aí você faz o investimento inicial o dobro. Você tem que prever. De infraestrutura, Miguel, ninguém quer fazer. Miguel, você tem que prever amanhã ser capaz de atender isso. Sabe qual é o problema? Não dá, Jorge, porque veja bem, ou eu faço um sistema... Pelo amor de Deus, gente. Ou eu faço um sistema para 15 andares, que vai custar X, ou eu faço um sistema para 30 andares, que vai custar aproximadamente, vai lá, o X vezes 1,75. Mas, Miguel... Então, assim, é uma questão de investimento. Não, você vai prever, assim, você vai fazer. Não é bem assim. Não, eles não fazem. São núcleos, não é todo. Não, e não é só isso. Eu acho... E quando o sujeito faz um prédio de 30, ele tem o potencial do terreno dele, ele recua, ele é obrigado a recuar. Tem lei, não é assim também. Eu vou dar um exemplo para você. Não, calma, Miguel. Só para adubar a discussão. Aproveito, estou adorando, porque aqui eu não acho que vocês estão falando coisas distintas. Mas para mim fica muito claro que a infraestrutura é o que determina a competitividade. Aí eu vou até fazer um paralelo bem grosseiro. Hoje a gente não tem competitividade no campo por falta de infraestrutura de trilho. Eu tenho que escoar toda a minha produção do campo do centro-oeste do país por rodoviário. Já que vocês falaram do Deus Carro. Vitória só vai 1/3 do que precisa. Então, assim, eu perco quase 30% da produção agrícola no país hoje porque eu não tenho logística para dar eficiência para isso. Então, se eu tivesse trilho, além de eu gastar menos, eu teria uma escala muito maior de como escoar essa produção e reduzir essa perda. Então, grava esse paralelo, né? Essa parametrização, digamos assim. Então, fazendo essa parametrização, eu acho que o ambiente urbano não deveria ser diferente. Eu tenho que pensar em infraestrutura, em como dar competitividade. Mas aí você fala, o metrô nunca se paga. O que é nunca se paga? Eu acho que paga.
Porque se eu consigo fazer o meu funcionário chegar em 15 minutos, em 20 minutos, em meia hora no máximo no trabalho, eu vou ter uma maior produtividade, eu vou ter mais empresas, mais investimentos, eu vou ter maior arrecadação tributária. Indireto, com certeza. Transporte isso é sempre uma discussão então muito você tem rica. efeito, não, só para concluir, você tem o efeito multiplicador. Agora, como é que a gente equaciona esse efeito multiplicador? Eu acho que esse aqui é o grande desafio. Concordo com você. Transporte entrou numa questão que isso rende papos. E o Edipo não está aqui, né? Só fazer bullying. Caramba, é verdade. O transporte, quando você faz o transporte, quando você melhora a qualidade desse transporte, como você está colocando, você barateia para quem produz, você melhora a qualidade de vida, você faz com que esse trabalhador, por exemplo, chegue em casa com menos tempo, possa educar os filhos dele, coisa que ele não faz quando ele passa 2 horas para ir, 2 horas para voltar, ele chega em casa morto, sem tempo. Mínimo curtir os filhos, porra. Então, assim, tem muita coisa aqui, tem muitos efeitos, o custo disso. E a gente mora numa cidade de 6,7 milhões. Mas isso que o Miguel falou é perfeito. Desde que tenha infraestrutura para fazer e possa beneficiar outras áreas, eu não tem porquê, mas tem que ter infraestrutura. Pô, Shalom, olha, a conversa tá maravilhosa. Eu sei que você tem horário. Infelizmente tem horário, porque tá muito boa mesmo. O papo tá aqui calorado tá, aqui. Eu tô voando o papo aqui. Tá voando, né? Mas assim, pra gente começar a fazer aqui o encerramento, eu queria fazer a minha última pergunta, e aí eu vou passando também aqui pro pessoal fazendo as considerações finais, que eu não poderia sair daqui sem fazer essa fala, que eu acho que é importante na discussão urbana e habitacional, né? Uma das coisas que eu fico assim muito incomodado quando você usa aquela frase muito boa, onde não pode nada, pode tudo, né? E principalmente sobre a questão da moradia irregular, o pessoal da favela. Quer dizer, hoje você tem restrições de construção imobiliária muito fortes, sobre metragem mínima, sobre diversos parâmetros estabelecidos num sentido de falar assim, não, tem que ter dignidade mínima na moradia, não sei o quê. Aí o que acaba acontecendo? As pessoas às vezes não se encaixam dentro desse valor mínimo estabelecido, Minha Casa Minha Vida está aí para mostrar, e aí não pode, como não pode aquilo, não tem pode produto. Tudo, aí vai morar no barraco, na favela e tudo mais. Como é que você enxerga hoje essa questão dos parâmetros mínimos de construção na imobiliária, né? De forma que isso fosse modificado na lei para que permitisse fazer... eu falo assim, gente, o modelo americano para atender a população de baixa renda é o trailer. Pô, beleza, é um modelo ideal? Não é. Mas às vezes é a realidade que o cara tem condições de pagar e tem um mínimo de dignidade. Sabe, a favela tem esse mínimo de dignidade. Então, assim, a gente acho que assim, não estou dizendo que tem que ser o trailer, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo colocar aqui. Mas pode até ser, não sei, depende da área. Não, tem projetos habitacionais, eu acho que tem coisas mais inteligentes que o trailer. Não, eu acho que o que você está questionando... que nem são os melhores, tem coisas interessantes. Mas o que eu estou querendo colocar essa é uma discussão que o mercado imobiliário também tem que liderar. Porque assim, não interessa urbanisticamente falando a gente não traçar essa discussão. Não, mas então, só para complementar, nesses tempos de ESG, né, que a gente tem o social aí como um dos 3 pilares principais, né? Então, o que você está falando envolve 2 coisas, né, que é o social e o ambiental, as 3 coisas, e a governança. Então, você tem o que está em discussão em voga no mundo nessa sua grande questão. E moradia está dentro da dignidade humana, né? Sim. É um dos direitos fundamentais das pessoas. E eu sei que esse trabalho de construir moradias, ele acaba sendo abençoado na minha humilde visão. Nesse ponto eu concordo muito com porque você está trazendo o princípio, um princípio básico de dignidade humana para as pessoas, está lidando com os sonhos das pessoas. Então, eu acho assim, toda vez que você trabalha com sonhos, é sensacional. Materialização de sonho, né? Como é que a gente hoje consegue usar a nossa engenharia para transformar essa ocupação irregular, para que a gente alcance e entregue esse sonho para as pessoas que hoje não têm acesso? Acho que isso é muito interessante. Tem investimentos que não se vê, né? Saneamento, infraestrutura, tem que fazer, tem que atuar nessa área. Ele sabe disso bem. A gente perdeu oportunidades espetaculares. Imagina quantas pessoas moram nesse tipo de unidade aí que às vezes até desumano. O sujeito não tem esgoto, não tem nada. E bastaria ter feito, por exemplo, essa linha que eu falei lá
de acesso mais fácil. De metrô. De metrô a céu aberto, o que seja, mas que facilitasse a vida do sujeito que mora, 1 milhão e tanto de habitantes que moram lá em São Gonçalo. Se você facilita a vida, porque olha o que acontece, eu tive funcionários que moram lá em São Gonçalo, eles saíam do trabalho 6, 7 horas, chegavam em casa 10 e já tem que sair no outro dia. Isso não é humano, isso é desumano. Então isso eu acho uma covardia. Agora, isso é alguma coisa com o ramo imobiliário? Não, isso é uma área de infraestrutura, é um trabalho que o governo tem que se focar nisso. E isso é porque ele contrata, porque o cara quando vem de São Gonçalo, que ele tem que pegar um ônibus municipal, um intermunicipal, outro municipal, a passagem dele sai deste tamanho para chegar, muitas vezes o cara não é nem empregado, muitas vezes o cara não consegue nem ter emprego, aí ele se muda daquela região. Por isso que o cara vai morar na favela mais perto do local do trabalho, para ele poder conseguir no mínimo ter emprego. A região virá economicamente morta, porque por causa da questão de transporte. É como se o problema fosse do construtor está lá. Se me derem metrô e me derem o que seja, transporte, a gente vai viabilizar o Jampó. Esse cara não cria porque você quer construir, você não quer especular. Essa que é a diferença que eu queria trazer. Esse é um ponto. Entendeu? A gente está muito longe da especulação. Quem quer especular quer vender o terreno depois. Não quer construir. Ele comprou, ele quer pedalar, não quer produzir. É isso que eu acho que é a principal diferença que tem que ser colocada. Exato. Porque o engenheiro quer realizar, ele não quer especular. Quer produzir, não quer pedalar somente. Bia, suas considerações finais pra gente não aqui, infelizmente, hoje. A gente pode convidar o Shalom depois de novo para continuar esse papo, hein? O Whisky tá sempre aqui, Shalom. Só chegar que a gente tá aí. Primeiro agradecer, Shalom. Prazer enorme a gente poder conversar com pessoas que dão um exemplo e, de certa forma, ensinam um pouquinho pra gente, para quem nos assiste, o processo de empreender, de desafiar, e no Brasil isso é um heroísmo. Então você é um dos heróis da Liga da Inovação que a gente está reunindo aqui. Então a gente já trouxe pessoas de diversos núcleos e origens distintas, mas todos eles pra gente são heróis desse processo de desbravar o Brasil e de desenvolver o Brasil. Então acho que primeiro agradecer em você vir aqui compartilhar essa história conosco. E minha consideração final é isso. Um pouco do que eu acabei de falar. A gente está numa fase onde está bonito, você vai em todos... eu trabalho na Firjan. Quantidade de evento que eu vejo o cara lá falando de ESG, meio ambiente, social e governança. E cadê a gente cobrando isso? Cadê a prática disso, né? Isso daí vai melhorar a vida de todos nós. Não é possível que com a desigualdade que a gente tenha hoje, eu consiga ter a mesma margem de lucro nas empresas. Você acaba tendo um custo maior, porque como é que um profissional vai render a mesma coisa se você paga para ele trabalhar 8, 9 horas e ele gasta 14 horas no dia dele de trabalho para poder ir, voltar e trabalhar? O cara vai ter uma produtividade menor. E aí vamos falar da mão de obra brasileira, porra? Então assim, como que a gente cobra? E aí eu tenho nosso amigo aqui, que eu vou passar a bola para ele, vou quebrar o protocolo, que é um cara que tá... Suas redes sociais, antes de passar a bola. Não, mas minhas redes sociais é Eber Bispo, é muito simples, um nome bem distinto, então vocês vão me achar. Também não estou procurando isso, mas eu estou mais interessado em questionar e trazer os desafios. Então, meu amigo George, você que está nesse desafio, nos orgulha tanto por estar nesse desafio, como é que você pensa que você Sim. pensa, você é uma liderança pra gente. Obrigado. Como é que você pensa que a gente juntos pode melhorar isso? Eu acho que a gente colocar... Primeiro, quando a gente faz o seu fechamento para passar a palavra... eu quebrei o protocolo. Eu te passei para fazer o fechamento. Aqui é casa. Bom, primeiro, quando a gente coloca uma discussão dessa sobre o malefício que determinadas regras existem, que são colocadas para a gente, que é o que a gente estava colocando aqui. A gente que quer produzir, né? Começou a discussão no campo da especulação e a gente mostrando a separação do que é especulação, do que é querer produzir e ter restrições, ter falta de liberdade econômica para você poder trabalhar e o malefício que isso causa à cidade, o efeito reverso que isso provoca. Eu acho que tudo isso a gente conseguiu mostrar aqui, que na verdade a gente tem que poder produzir, poder ter regras regras viáveis, eu não vou dizer mais fácil, digo viáveis mesmo,
para que não ingessem, que não impeçam a gente. Porque governança não é impeditivo, não é ou não pode nada. Governança é você analisar a melhor solução regratória. Exato. Né? O Rio de Janeiro convive nitidamente com as pessoas que seguem as regras e as pessoas que não seguem as regras. Para essas, tudo. Para nós que temos um compromisso com o que é certo, com o que é correto, com trabalhar adequadamente, nos são impostos uma série de barreiras, uma série de dificuldades que nos impedem de trabalhar, que faz com que muita gente, inclusive, não trabalhe, não produza no Rio de Janeiro, mude de estado. O Rio de Janeiro hoje é o 17º estado na federação, no ranking de competitividade, e versus uma ilegalidade crescente. Né? Porque cada vez que não existe espaço vazio, né? Não existe, você deixa lá, como o Chalon estava falando a margem da lagoa. A margem da lagoa, vai lá e alguém ocupa. O gabarito acima do gabarito 60, ninguém vai lá e constrói, alguém chega lá e coloca uma edificação irregular. E esse que coloca a edificação irregular também coloca porque ele também precisa morar, sabe? E alguém, como a gente não tem possibilidade de edificar uma habitação que seja um produto que seja viável para ele acaba indo morar. Tem que se resolver. Tem que se resolver. Então quem é que ganha com isso? Sabe? Quem é que ganha nesse resultado final? Quem vive a favor da miséria. Então essas discussões elas servem num podcast como esse, que as pessoas, muita gente bacana, quando a gente traz o Chalon que está vamos dizer assim, na ponta da lança dos empreendedores, construindo a cidade do Rio de Janeiro. Assumindo os riscos que são isso. Contando as suas histórias e tudo mais para inspirar a gente tem que fazer essas discussões e assim, vem cá, gente, para onde a gente está levando esse estado? E aí a gente convergir numa direção que possa dar outro destino para o Rio de Janeiro diferente, outro curso para o Rio, né? Vamos brincar um pouquinho, o Rio de Janeiro possa ter outro caminho, sabe? Então é isso que a gente precisa fazer, sabe? Então assim, liberdade econômica para quem precisa produzir, sabe? Poder deixar as coisas interferir menos, dar mais. Esse slogan é bom, hein, Jorge? O Rio em outro curso. Mas essa é uma. É bom. Mas não foi eu quem eu já ouvi isso de uma pessoa, tudo mais. Na vida nada se faz, nada se cria, tudo se copia, entendeu? E melhora. Então, né? Mas eu acho que isso. Eu acho que não é difícil. Eu acho que as pessoas no Rio têm que ter liberdade para produzir. Eu acho que quem legisla tem que analisar o impacto do que está fazendo. Sabe? Você faz uma legislação que muitas vezes você está impactando terrivelmente na vida de quem produz, criando uma reserva de mercado, uma distorção, uma vantagem indevida, encarecendo a vida de quem produz. Isso a gente tem que recuar nesse negócio. A gente tem que ver como é que a gente se torna mais produtivo, mais eficiente, como é que a gente consegue viabilizar que as pessoas tenham dignidade. E às vezes as contas são simples. A gente está falando aqui de aglomerado subnormal, R$1 em saneamento são 4 a menos em saúde. Sabe? Olha a economia por isso que não é gasto, né? É investimento. Eu estou falando, eu já falei isso agora aqui, já meio que jogando a bola pro Miguel, né? R$1 em saneamento, 4 a menos de saúde, eu rolei a bola pro campo do Miguel finalizar. Então eu vou rolar minha bola. Só agradecer novamente, agradecer demais ao Chalon. O Chalon, a gente participa de grupos de empresários e ele é sempre uma figura destacada em todos eles. E por isso que é uma honra estar com ele batendo esse papo hoje, dividindo as suas histórias, a sua trajetória, as suas reflexões. Né? E, enfim, agora rolando a bola de volta. Suas redes sociais. Minhas redes sociais, George Neder, todas as minhas redes são sempre George Neder. Né? E vamos lá. Bola contigo, Miguel. Então, assim, também para encerrar aqui e passar a fala para as considerações finais do Chalon, assim, também agradecendo por ter pego o seu tempo, que é a coisa mais valiosa que a gente tem, né? Dedicar aqui um pouco a trocar essa ideia com a gente. Fazer esse ato social, né? De doar o tempo um pouquinho para compartilhar. Né? E trazer histórias assim. Eu me emocionei na parte que você falou que seu pai era referência, que você era referência pro seu pai, que ele comprou o risco com você. Para mim, aquilo ali foi uma parte emocionante. O Miguel é exatamente isso. O Miguel seguiu o pai dele. Eu tenho uma história também um pouco assim relacionada, mas... O Miguel é exatamente o pai dele continuado. Eu não tive coragem de largar a faculdade assim até no nome, Miguel Fernandes, os dois têm o mesmo nome, mesmo. Faz parte, a parte da ruptura e ao mesmo tempo a parte da parceria, né? Então, assim, parabenizado por essa história. Eu acho que é uma vida dedicada a servir quem faz engenharia, né? É uma vida dedicada a servir. E tenho certeza que mudou a história de muitas pessoas, né? Você contar aí individualmente, aquelas da Dona Celeste e tal,
Muito legal, muito bacana mesmo. A gente agradece. Para o pessoal que está aí nos acompanhando, nos assistindo na audiência, minha rede social é Miguel FYF. Você vai achar Facebook, LinkedIn, Instagram. Pode nos seguir. E Shalom, também dá aí sua mensagem final, suas redes sociais, não sei se você tem, o pessoal poder seguir. Não tem nem LinkedIn para eu te seguir? Não tenho. Eu sou muito ruim de... Pô, mas você tem muita experiência legal que você pode compartilhar ali pra gente aprender, pô. Vocês vão falando, eu vou lembrando das histórias. Vai ficar para uma próxima. Com certeza. Mas, bom, queria agradecer a vocês. Muito bom estar aqui com todos. Como o Eber falou, acho que tem que ser um ninja para ser empreendedor na nossa cidade. Tem que pular assim daquela folha do galho para outra folha do galho, equilibrar, é uma loucura. O risco total, não é? Mas comentei hoje contigo, não é, a frase, não é? Que uma vez eu ouvi essa frase, eu guardei ela, que o risco é a justificativa moral para o lucro. Boa, excelente. Excelente. Mais um corte. Pode marcar a frase. Mas, em suma, para mim, posso falar muito claramente que só um idiota, não é, poderia querer viver numa cidade desumana, desequilibrada, sem qualidade para todos. O sonho de todo mundo é ter uma cidade. O Rio é tão maravilhoso. Sou apaixonado pelo Rio. Eu já morei fora, ficava cada dia, na época tinha a Varig, né? Tinha o folheto da Varig. Meu quarto era todo de folheto da Varig. Eu nunca tinha ido no Corcovado, Pão de Açúcar. Eu era do Flamengo, morava no Flamengo. Mas aquelas fotos, eu quase chorava todo dia para voltar para o Rio. Então, o sonho é poder ajudar e poder ver esse rio avançar e ser o que ele merece, né? Porque não tem cidade mais bonita. Isso é verdade. Que povo mais amoroso, né? Também a gente tem um povo maravilhoso, né? As pessoas... Não sei nem o que dizer. Não, claro. É porque as pessoas aqui são... Cada lugar você encontra uma história bonita, né? Você contou a Dona Conceição... Dona Conceição não, Dona Celeste. Vamos mandar um beijo hoje para Dona Celeste. Beijo para Dona Celeste. Vai que você esteja escutando a gente. São diversas histórias, assim. São diversos pequenos rios de janeiro tão bonitos que a gente tem. E a gente tem que dar um jeito nisso, né? Você sabe que o sócio... Você contou a história do Celso. O Celso Cajimberg. O sócio dele, Paulo Nakamura. Ele é sócio dele. Só no IBOL, o pessoal do IBOL. Essa história me tocou muito. Eu fui lá no IBOL lá fazer também uma consulta com ele. Ele disse: olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Ele mora num apartamento que eu fiz. Toda noite eu gosto de jantar com meus filhos. E toda noite eu falo o seu nome para lembrar que nós moramos aqui por sua causa. Porque eu insisti com ele na época para ele comprar um apartamento. Ele mora num apartamento que eu fiz. E ele falou isso, eu fiquei até emocionado. Mas é bonito mesmo. É muito bacana. É porque a moradia... Eu agradeço por ter te conhecido. Falou assim, maravilhoso, e ali, gente. Só uma ressalva, ali é uma união de pessoas maravilhosas. O Oswaldo Moura Brasil também é uma pessoa fora da curva. Famílias maravilhosas ali se juntando ali no IBOL. E com essa história maravilhosa, a gente encerra aqui mais um episódio do Inova Rio, o seu podcast de engenharia e inovação, um oferecimento do Clube Empreendedor, da Câmara Brasil Israel de Comércio e Indústria, da Abis Rio e do Diário do Rio. Não deixe de nos seguir, clica aí para curtir, comenta, entendeu? Segue o canal, bota o sininho, faz tudo que precisa fazer para a gente poder continuar aqui viabilizando, compartilha, divulga, né, para a gente continuar viabilizando esse podcast aqui. Até mais, até o próximo episódio.